Klabin 3, 4 ou Klabin 11? Qual delas que é melhor? Alguma é mais barata que a outra? Alguma paga mais dividendos? Como que eu faço para saber como escolher? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos entender todos esses pontos. E no final, eu ainda vou falar qual que eu compraria nesse momento. Então fica até o final desse vídeo para não perder nenhuma dessas informações. E já vai pegando papel e caneta aí. Fala aí, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Diego e hoje a gente vai falar sobre isso. Ticker. Como saber qual ticker das ações escolher? O 3, o 4, o 11, o que significa cada um deles? E qual que é a vantagem de optar por um ou por outro, né? Ou a desvantagem. Se você gosta de vídeos dessa forma, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva também no canal, batendo no sino, para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui. A Klabin é uma empresa já centenária, foi fundada lá em 1800 e pouco, primeiramente como uma gráfica, depois foi adquirida uma fábrica de papéis, e ela veio se tornando o que ela é hoje, e ela é uma empresa muito sólida por conta da estrutura dela. Ela comercializa desde a matéria-prima bruta para a produção de papéis, que são as toras. Ela tem florestas, né, plantações próprias para produzir as próprias toras de madeira. Então ela comercializa desde a matéria-prima bruta, ou ela processa essas toras produzindo a celulose e também comercializa essa celulose, que ainda assim é uma matéria-prima, ou ela produz papéis a partir dessa celulose e também comercializa os papéis. Se o mercado de papéis não está num bom momento, ela produz com esses papéis papel ondulado, né, que é um papel ali mais reforçado, aquele que a gente conhece como papelão, né? Ela produz papel ondulado e também comercializa ele. Se também não estiver um bom momento para comercializar o papel ondulado, ela pode fazer embalagens, comercializar essas embalagens. Por isso, então, que a Klabin vem sendo tão procurada assim por investidores. Ela é uma empresa muito verticalizada, que é justamente esse ponto que a gente comentou agora. Uma empresa verticalizada é aquela que consegue ir escalando a sua produção de acordo com o momento econômico, né? Se um produto que ela comercializa não está num bom momento, ela pode, a partir daquilo, produzir um outro produto. Se não está bom, produz um outro. E é dessa forma que a Klabin trabalha. Ela consegue ir escalando a sua produção de acordo com o momento atual. E além dessa característica da Klabin de verticalidade, ela possui uma outra característica que também é muito importante quando se pensa em investir numa empresa, que é a perenidade. O que é perenidade? Dizer que uma empresa atua no setor perene significa que ela pode continuar atuando nesse setor por muitos anos, que ela vai ainda ter demanda nesse setor. No caso da Klabin, por exemplo, atuando com papéis e celulose, esse é um setor que vai sempre continuar existindo ao longo das décadas, né? Então ela pode sim continuar atuando com isso por ser muito perene. Tá, mas será que papel é realmente algo tão necessário assim e atemporal? Como a gente pensava, né, há um tempo atrás, com a digitalização, tudo vai começar a ser apenas no computador ali e não vai ser mais necessário tanto papel. Isso aconteceu realmente com alguns segmentos, né, alguns pontos específicos. Como eu mencionei, impressões. Antigamente, muita coisa era impressa, né? Você ia numa empresa, tinha pilhas e pilhas de documentos impressos, coisa que hoje diminuiu bastante, né? Tudo isso é mais digital e não demanda tanto papel assim. Por outro lado, com a questão sustentável e ecológica que a gente vem passando hoje em dia, mais e mais pontos, produtos que eram produzidos em plástico vão migrando aos poucos para sua versão em papel, como canudos, embalagens de produtos diversos e muito mais. Por isso, então, que a Klabin tem essa característica da perenidade. E as duas somadas, então, perenidade e verticalidade, tornam a Klabin uma empresa muito procurada por muitos investidores. Tá, mas já entendemos aqui um pouco como que funciona a atuação da Klabin, algumas características, quais são as vantagens e desvantagens. Vamos então voltar para as ações 3, 4 ou 11. Qual que é a diferença entre elas? As ações de final 3 são as ações ordinárias, no caso da Klabin, KLBN 3. As ações ordinárias dão direito de voto ao acionista nas assembleias da empresa. Consequentemente, o acionista que tem maior número de ações ordinárias é o acionista controlador, né? Conhecido como acionista majoritário. Ele que toma as decisões mais importantes na empresa. Por outro lado também, mesmo dando direito a voto quem possui uma ação ordinária, não quer dizer que se você hoje comprar 5 ações da Klabin
KLBN3 e for numa assembleia, você vai votar, conseguir votar, mas o seu voto não vai ter peso nenhum. Não é o voto do Joãozinho lá que vai mudar alguma coisa na empresa. As ações de número 4, né, no caso da Klabin, KLBN4, são as ações preferenciais. O que são ações preferenciais? São aquelas que dão preferência ao acionista no recebimento de proventos, sendo eles JCP ou dividendos. E até em casos mais extremos, como a liquidação ou dissolução de uma empresa. O acionista com ações preferenciais, ações PN, tem preferência também no recebimento de capital nesses casos. Eles ficam na frente, na fila, dos acionistas de ordinárias. E aí você vai me perguntar, se nas preferenciais o acionista tem direito, né, tem preferência no recebimento de capital, com certeza ela é muito melhor do que a ação ordinária, né? Não tem nem por que escolher. Vamos na preferencial. Mas espera que não é bem assim. Tem um contraponto. Nas preferenciais você tem preferência no ganho de capital, no recebimento de capital. Em contrapartida, você não tem direito de voto. Então a diferença é basicamente essa. Ações ordinárias, você tem o direito de voto nas assembleias da empresa, e ações mas não tem preferência no capital, e ações preferenciais, você tem preferência no recebimento de capital, mas perde o direito a voto em assembleias. Entendeu? A diferença é basicamente essa. Antes da gente partir aqui para as ações de final 11, eu peço que se você estiver gostando desse vídeo, gosta de conteúdo desse formato, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal batendo no botão aqui embaixo e bate também no sino das notificações, para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal e não perder. E as ações código 11, então, o que são? Muita gente confunde achando que é um fundo imobiliário ou que é uma ETF, que também terminam ali com o número 11, né, no final do ticker, mas no caso das ações, não. Quando a gente tem uma ação com o final 11, a gente está falando de uma unit. Mas o que é uma unit? Uma unit basicamente é um pacote, né? Um pacotinho, um compilado de ações que mesclam um pouco de ordinárias e um pouco de preferenciais. No caso da Klabin, quando você compra uma KLBN11, né, leva uma unit, você está levando nesse pacote uma ação ordinária, uma KLBN3 e 4 ações preferenciais. 4 KLBN4. Vamos dar uma olhada então agora nos principais pontos de cada uma das 3 ações, para a gente entender então o que deve ser analisado, o que deve ser levado em conta para decidir qual das 3 é melhor comprar. KLBN3, as ações ordinárias da Klabin, custando hoje R$ 4,61 cada ação, tiveram aí uma valorização nos últimos 12 meses de 15%, estão com PL hoje de 9%, um PVP de 2,33 e um dividend yield de 5,3. Dividend yield anual, 12 meses. Vamos ver agora as ações preferenciais. Klabin 4. Cada ação hoje está custando R$ 4,60, uma diferença muito pequena. Valorização de 12,91% nos últimos 12 meses. PL de 8,95, PVP 2,31 e dividend yield anual também muito parecido, 5,36%. Vamos ver então as units. KLBN 11. Cada unit hoje está custando R$ 22,95. Valorização dos últimos 12 meses, 12,86. PL de 8,95 e um PVP de 2,31. Dividend yield também muito parecido, 5,36%. Bom, o dividend yield está muito parecido em todas elas, né? Mas será que então esse preço aqui da unit vale a pena? A gente sabe que uma unit é composta por uma ação ordinária, uma KLBN3, e 4 ações preferenciais, KLBN4. Sabendo então que uma KLBN3 está custando R$ 4,61 e a KLBN4 R$ 4,60, vamos ver então. R$ 4,60, o preço da preferencial, vezes 4, R$ 18,40. Mais uma ordinária, R$ 4,61, R$ 23,00. E uma unit hoje, R$ 22,95. Então a diferença não é lá essas coisas não. 6 centavos de diferença entre comprar as ações separadas, uma ação ordinária e 4 preferenciais, ou comprar a unit. Olhando só esses pontos que a gente viu até agora,
fica muito difícil de decidir qual que é a melhor opção para a gente comprar. O preço é muito parecido, o dividend yield é parecido, tanto da Unity, que é mais cara, proporcionalmente falando também, somando as ações ali, dá o mesmo valor que comprar as outras separadas. Então, como é que eu vou decidir? Um outro ponto a ser levado em consideração que a gente não falou ainda é o risco de liquidez, que nada mais é do que a facilidade que você tem entre comprar as ações de uma empresa ou vender. Se eu montar uma posição nessa ação hoje, eu vou conseguir com facilidade vender elas quando eu precisar? Aí que a gente precisa olhar então a liquidez de uma ação. Mesmo sendo 3 ações de uma mesma empresa como a Klabin, cada ticker tem um volume de negociação diferente. A KLBN3, por exemplo, as ações ordinárias, tem essa liquidez aqui, ó, 1,6 milhões de reais negociados de KLBN3 todos os dias na bolsa. É um valor, né, parece à primeira vista um valor considerável, mas se tratando de uma única ação, não é um valor tão alto assim. Olha só aqui as ações preferenciais, KLBN4, 7 milhões de reais negociados todos os dias só de KLBN4, as ações preferenciais da Klabin. Viu só a diferença? De 1,6 milhões de ações ordinárias para 7 milhões de liquidez nas ações preferenciais. Fica muito mais fácil você comprar mais ações ou vender sua posição quando você quiser. E se você achou que é uma diferença muito grande entre as ações ordinárias e preferenciais no caso da liquidez, olha só aqui as units da Klabin. 97 milhões de reais de liquidez diária. 97 milhões de reais negociados todos os dias só de KLBN11, as units da Klabin. Com uma liquidez como essa, sem dúvida é muito fácil você comprar mais ações ou se desfazer delas quando precisar. Vai ser muito mais simples. Com certeza você vai conseguir com um volume de negociações como esse. Hoje então, se fosse para decidir entre comprar KLBN3 ordinárias, KLBN4 preferenciais ou as units KLBN11, eu sem dúvida optaria por comprar as units, né? Por conta da liquidez, por conta de todos os pontos que a gente já viu até aqui. O preço está muito parecido hoje, dividendos pagos são muito parecidos, mas a liquidez, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante que faria eu escolher as units. Mas vamos lembrar aqui que isso não é uma recomendação de compra de Klabin, né? Eu não posso recomendar nada para você. Você deve analisar as empresas, fazer uma análise como essa aqui que eu fiz, ou analisar mais outros fatores e decidir por conta própria. Se você investir seguindo dica na internet, muito provavelmente você vai se dar mal. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Eu peço mais uma vez que deixe o seu like, se inscreva no canal batendo no sino.